Salve, salve, torcedor corintiano, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, sejam todos bem-vindos ao canal Tu És Orgulho para mais um vídeo de pré-jogo. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro amanhã no Mineirão às 8h30 da noite, com transmissão do Premier pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians voltando a enfrentar o Cruzeiro aí de novo após a semifinal de Copa do Brasil, né, onde o Corinthians eliminou o Cruzeiro lá nos pênaltis, onde naquele momento tinha muita expectativa sobre o Cruzeiro ser favorito para ganhar a competição e eliminar o Corinthians com tranquilidade. Não foi bem assim que aconteceu, e o Corinthians mostrou novamente sua força e eliminou o Cruzeiro naquela ocasião. Agora volta a se enfrentar com o Tite no comando do Cruzeiro, um dos ídolos aí da nossa história, que vem cada vez tentando manchar um pouquinho a sua idolatria aqui no clube, mas não vou falar do Tite hoje, tá? Como eu falei, transmissão do Premier, tá? É horário 8h30, Mineirão. O árbitro de campo, tá? É o David Oliveira Lacerda, do Espírito Santo. O auxiliar 1, Vitor Hugo Imazo, do Santos do Pará. E o auxiliar 2 é o Douglas Fagundes, do Espírito Santo. E o VAR é o Daniel Nobre Bins, tá? Prova de escalação: Hugo Souza, Pedro Milans, Gabriel Paulista, Choque Angileri, Ranieri, Charles, Carrilho, Bidon, Vitinho e Pedro Raul. Essa é a provável escalação, tá? Baseado aí nos dados do meu timão, tá? E também no último treino do Corinthians. Por que essa provável escalação, João? O Memphis saiu desgastado fisicamente, Guinegão não está bem esse ano, Bidu saiu exausto com 7 partidas seguidas, Gustavo Henrique a mesma coisa, Mateuzinho a mesma coisa, com muito excesso, né, de jogando, ele joga sempre, né? Mesmo quando o Milans ele entra, o Mateuzinho entra no segundo tempo, ali por volta de 35 minutos, então continua jogando. Isso aí vai desgastando o jogador, que já é titular, tá? O André, voltando de uma lesão agora, vai dar uma segurada. Garro também tentando se recuperar fisicamente 100%, também deve começar no banco. Matheus Pereira com uma lesão aí, não falando da gravidade, no jogo contra o Atlético Paranaense. E é isso. Yuri Alberto como fora aí por mais de 2 meses, né, pela lesão de segundo grau. Mas vamos ver aí como é que vai ser esse time. Esse time é que, claro, a gente fica ressabiado, a gente fica um pouco preocupado por conta das peças, mas é aquela situação. É um time que você vai ver muito combate no meio de campo, porque você vai ter Ranieri, vai ter Charles, vai ter muito combate do meio de campo. O Carrilho e o Bidon com um pouco mais de liberdade. É basicamente o time que jogou a ida no meio de campo contra o Cruzeiro lá, né? A gente tinha 2 caras combativos no meio de campo e o Bidon e o Carrilho tendo mais liberdade com a bola para atacar o adversário. Então eu acho que é uma escalação que, olhando o nosso elenco, é uma escalação ok. Claro, o ideal seria ter o Caio César de novo já, para dar uma corrida, para dar uma acelerada no jogo, em contra-ataques também, porque o Cruzeiro com certeza vai atacar mais o Corinthians amanhã, então você vai ver mais o Corinthians jogando no contra-ataque em alguns momentos do jogo, porque vai estar jogando fora de casa. O Cruzeiro precisa dar uma resposta, né? O Tite precisa dar uma resposta para o torcedor de lá. Então, com certeza, o Corinthians vai ficar um pouco atrás, e ter só o Vitinho e o Pedro Raul me preocupam no contra-ataque. Então, por isso tem o Carrilho, por isso tem o Bidon, mas não são velocistas, né? O Carrilho era velocista há 10 anos atrás, hoje em dia não mais. Então, é algo que a gente precisa pensar e se preocupar, tá bom? Porém, eu estou confiante. Eu acho que o Corinthians tem um padrão de jogo, né? Eu acho que o Corinthians tem a forma de jogar, independente se é o reserva e se é o time titular. Eu creio que a cavalaria deve ir para o banco de reservas, então deve ter o Memphis no banco, deve ter o Garro no banco, quem sabe, depende do Matheus Pereira no banco, quem sabe um retorno possível do Caio César, não tem informação, mas quem sabe apareça. O Bidu vai estar no banco, Gustavo deve estar no banco, o Mateuzinho vai estar no banco. Então os principais jogadores do Corinthians, do time titular, devem estar no banco. O André deve estar no banco também. Então eu creio que a cavalaria deve ir, não para começar, mas se precisar entrar, eu creio que
vão estar à disposição do Dorival. Muita gente falou, pô, o Dorival priorizando o Paulista em vez do brasileiro. Eu entendo que o brasileiro é mais importante, eu entendo que o Paulista, embora tenha sua importância, é só um campeonato estadual, porém, semifinal, né? Semifinal, o Corinthians já conseguiu duas vitórias no Campeonato Brasileiro, então, em 3 jogos, uma derrota e 2 vitórias, então tá com 6 pontos, então, eu acho que pode ter essa prioridade no Paulista agora, né? O Corinthians consiga. Se o Corinthians não tivesse conseguido nenhuma vitória ainda no Brasileiro, se o Corinthians tivesse com, sei lá, 3 jogos, um empate, 2 derrotas, mas não, o Corinthians está com 2 vitórias e uma derrota. Então, o Corinthians está confortável nesse momento. Então, eu acho que é o momento que você pode sim olhar para o Paulista, prioriza contra o Novo Horizontino, fora de casa, jogo difícil, né? Então, aproveita que agora não tem Libertadores ainda, vai ter ainda o jogo da volta da pré, vai ter a pré depois de novo, né? Tá tendo a pré da pré, vai ter a pré de novo, para aí sim ter o sorteio da Libertadores pro Corinthians. Então, aproveita agora, né? Foca no Paulista, o que precisar focar, se classifica, faz o jogo da vida, se classifica lá. É difícil, é dureza jogar no Jorjão lá no estado do Novo Horizontino, mas a gente tem totais condições de classificar. A gente pode sim fazer um bom jogo lá, vai ser duro, então consegue priorizar, tá? Não abre mão do jogo de amanhã, joga competitivo, vai pra cima dos caras. A chance que aparecer é o jogo contra o Atlético Paranaense. A chance que aparecer, balança o barbante. A chance que aparecer tem que ser fatal lá na frente. Eu acho que isso vai ser importante pro Corinthians no jogo de amanhã. Você ser fatal. Apareceu uma oportunidade, coloca a bola na rede, tá? Não dê margem para erro, não fique perdendo oportunidades. Você não está com o time titular, então a chance que aparecer, se ela se oferecer a você, não negue, não perca essa oportunidade, que é muito importante, tá? Então é isso, tô confiante, acho que o Corinthians com esse padrão de jogo dá um pouco mais de confiança. Não é nosso o melhor futebol do Brasil, o futebol mais vistoso, mais lindo do mundo, mas tem sim um padrão. A gente sabe como o Corinthians vai jogar. A gente sabe que o Corinthians vai usar bem os seus laterais, vai se aproximar, vai ter uma boa saída. O Corinthians vai ter um jogo apoiado muito bom, vai ter boas aproximações, ultrapassagens, jogar ensaiado, articulações. O Corinthians tem esse padrão. Isso é importante, não é só chuveirinho. É um jogo inteligente. Isso me deixa confiante, embora seja o time misto amanhã contra o Cruzeiro, possível time misto contra o Cruzeiro. Tá bom? Saindo um pouco do pré-jogo, eu queria falar um pouquinho sobre a situação do Hugo Souza, tá? Do ataque racista que ele teve, que ele sofreu, na verdade, na saída do jogo contra a Portuguesa, né? Chamaram ele de violento, sem dente, favelado, né? Claro, muitas coisas se referindo ao cabelo dele. E depois teve a repercussão, né? A noiva do Hugo, ela se posicionou sobre, muito bem posicionada, na verdade, né? Melhor dizendo, muito bem posicionada. E após isso, eu não sei se foi depois do posicionamento dela, que repercutiu bastante, o Corinthians soltou uma nota, a Portuguesa soltou uma nota, e se eu não me engano, na nota do Corinthians, é que ele apagou o comentário. O Marcos, goleiro, ídolo do nosso maior rival, ironizou, colocou PQP e a mãozinha na cara e dando risada. E a noiva do Hugo, a Rawane, se eu não me engano, me perdoe se eu estiver falando errado, porque eu não acompanho muito a vida do jogador em particular, me perdoe, tá? A Rawane, ela respondeu o Marcos, ela postou nos stories, né? Falando sobre, né, eu não tenho aqui, eu não quero entrar nessa, eu tô aqui para defender o Hugo, mas eu não vou entrar em confusão assim de internet, tá? Mas ela falou lá tal coisa, respondendo o Marcos, e o Marcos respondeu um pouco irônico para ela no seu feed, né? Falando que não vai fazer de novo, que ele achou que era uma brincadeira, que não tinha, que ela sentiu o feed dele, desculpa. Eu senti uma ironia do Marcos, tá? Na resposta à noiva do Hugo. Depois o Marcos ele volta a falar que não tinha falado nada, que está sendo chamado de um monte de coisas aí, né? De preconceito, de pessoas, ele tá sendo alvo de alguns adjetivos, alguns nomes
pesados, né? Eu não posso falar aqui, senão o YouTube derruba o vídeo. E ele falou assim que não vai falar mais nada do Hugo, nem bem, nem bom, nem coisa boa, nem coisa ruim. Então eu senti muita ironia do Marcos, tá? O que eu penso sobre isso, tá? É algo inacreditável, né? Em 2026. Eu acho que estão falando um pouco disso, né? Eu acho algo incabível, algo que não tem que ter lado, você não tem que defender o lado, você não tem que... É errado, é crime. As pessoas têm que ser punidas por isso. Porque eu falo por mim, eu não vou, se eu for o goleiro do Corinthians no momento, e eu defendo 2 pênaltis, eles não vão falar de mim, entendeu? Eles não vão me ofender do jeito que eles ofenderam o Hugo. Porque eu sou privilegiado para a sociedade, né? Eu sou alguém privilegiado para a sociedade. Ah, porque eu sou branco, então eu não posso xingar aquele menino ali, porque ele é branco. Agora um cara, trabalhador, que a volta por cima da carreira, tem uma linda família, que honra o legado do pai dele, que passou por um aperto fudido ano passado quando o neném dele faleceu, não nasceu. Um cara que passou por tudo isso, ele tem que sair e ser atacado pela sua cor da pele. É inadmissível. É crime. Eu sei que muita gente fala, mimimi. Mimimi no cacete, mano. Você podia xingar de qualquer jeito. Você podia falar, seu filho é da sei lá o que. Vai tomar no seu... lá. Vai se... Podia xingar de qualquer jeito. No futebol a gente tem todo tipo de xingamento. Podia chamar de corno, mesmo ele não sendo. Então podia chamar de corno. De frangueiro, piruzeiro. Agora você atacar a cor da pele, o cabelo crespo, chamar o cara de favelado, chamar o cara de sem dente. Qual é, qual é a justificativa? Aí tem um senhor lá que ele pediu para os caras saírem de lá, brigando com a própria torcida, brigando com os caras que estavam xingando. Isso é crime, cara. É inadmissível em 2026. Teve o lance do Vinícius Júnior semana passada. Eu sempre vou lembrar desse dia porque foi no dia que meu pai foi enterrado. Meu pai, que era negro, estava na identidade, pai do meu pai era negro. Aí vem esses caras aí, manchando a bonita história da instituição da Portuguesa, cometendo esse crime. Como eu falei, eu sou privilegiado aos olhos da sociedade. Então eu, o Garro, o Yuri, o Gustavo, o Gabriel, Paulista, não vai sofrer isso. Eles não vão xingar. Por que não xingaram falaram que o Garro é favelado? Ou você chegou no Bidão e xingou o Bidão? Não xingaram o Hugo. Por quê? Porque é preconceito. Porque o Hugo é uma pessoa preta. Cara, eu volto a repetir. Você pode chamar de frangueiro, de ruim, goleiro ruim, piruzeiro ruim, profissional ruim. Agora você atacar a cor da pele, o cabelo do cara, de onde o cara veio. Com certeza, os ensinamentos do Hugo, pelo que ele mostra ser, é melhor do que todos vocês aí, que com certeza é cria de condomínio, né? Esses caras que xingaram é cria de condomínio, filhinho de papai, playboy, um bando de safado, pilantra, nojentos, más pessoas, mau caráter. É o que vocês são. Quando vocês atacam a cor da pessoa, a cor da pele da pessoa, o cabelo da pessoa, de onde ela veio, vocês são mau caráter. Vocês são safados. Vocês são lixos, seres humanos lixos. Lixos, vermes. Pessoas que não tinham que viver em sociedade.
Pessoas que não merecem viver em sociedade. E o que mais me deixa chateado é que a mídia não deu o devido valor. Não deu o devido valor. O Vinícius Júnior sofreu um caso de racismo, repercutiu como tinha que repercutir mesmo. Mas e aqui também? E o racismo que está aqui no nosso país? O preconceito contra o pobre, contra as pessoas pretas, aqui mesmo no nosso país. Ninguém falou, ninguém repercutiu, não foi impactado por nada. Se eu não fosse pro Corinthians, eu não ia ser impactado por nada. Porque ninguém falou nada. Porque ninguém falou nada. Mas é claro, né, o treinador do queridinho da mídia falou que o caso do Vinícius Júnior foi um caso isolado. Se é um caso isolado, Felipe Luiz, por que aconteceu com o Hugo também? Não era um caso isolado no mundo? É um caso isolado. Não, mas foi mal interpretado. Você não foi mal interpretado, você falou aquilo mesmo. E pronto, acabou. É impressionante isso, cara. A gente não olha pro nosso. A gente não olha. O do Vinícius tinha que ser repercutido mesmo. E está sendo bem debatido. Tem que ser mesmo. Mas do Hugo ninguém falou. Ninguém comenta. Fica aquele foguinho baixo, sabe? Aquele fogo baixo. Não se alastra, não repercute, ninguém é impactado. Mas é mimimi, né? É mimimi. O Marcos fala sempre que é mimimi, não é? O Marcos não gosta de atacar todo mundo que é contra a opinião dele. Ele não atacou o Barolo, que quando o Vitor Roque postou aquele post lá, depois de uma vitória, que claramente foi um post homofóbico contra o São Paulo. Eu não quero entrar nessa briga aí de São Paulo e Palmeiras. O Barolo comentou sobre, falou que era ridículo e tal. O Marcos atacou ele. É o que o Marcos faz, infelizmente. O Marcos, ele parece uma pessoa muito legal assim, né? Todo mundo gosta do Marcos, não é? Ele podia usar um pouco esse espaço para ser um pouquinho de bom senso, né? Todo mundo sabe que a sua resposta foi irônica para a noiva do Hugo. Ela sabe, todo mundo sabe. É triste, né? Porque o Hugo sempre respeitou você em várias entrevistas. É complicado, né? Você achar que é só uma brincadeira. Tá? Saindo um pouco desse assunto sério e grave, esse crime que aconteceu, eu queria falar também sobre o Hugo, mas do lado profissional, tá? Vocês percebem que a mídia tradicional gosta de desvalorizar o Hugo debaixo das três traves? O Hugo, ele faz milagres e mais milagres em diversos jogos, toma gols como qualquer outro goleiro toma, mas sempre colocam o Hugo como só um goleiro que pega pênalti. E é até nojento um pouco os comentários, né? Vocês viram o comentário do comentarista da TNT Sports? Eu não sei o nome dele, não faço questão de falar esse nome. Sei que ele é palmeirense, né? Ele coloca o Hugo no fim da fila de goleiros debaixo das três traves, que é só um goleiro para pegar pênalti. Que o Brazão é melhor que ele, que o Everson é melhor que ele, todos os goleiros são melhores que ele. E o Hugo lá, fazendo várias defesas. Talvez o Hugo não tenha começado o ano tão bem como ele terminou o ano. Mas eu queria perguntar a você que tem os dados da mídia. A mídia tradicional deve ter muitos dados, né, no celular. Tudo que ela pode ter, que ela pesquisa, ela recebe. Tudo ela tem. Tudo ela tem. Né? E me vê alguns jogos aí. Quantos jogos o Hugo já salvou o Corinthians sem ser pênaltis? E muitos, hein? Tem um jogo contra o Atlético Mineiro, tem a última bola do Vasco que o Ryan sente uma pedrada, ele faz uma defesaça. Tem diversos jogos que o Hugo faz milagres no tempo normal. Milagres. Diversas defesas. Tem desempenhos espetaculares com a camisa do Corinthians.
O jogo contra o Corinthians é jogo da cabeça de porco. Tem um lance e o jogador do Automóvel cabeceia a bola no cantinho. O Hugo, no meio do gol, se estica e faz um milagre. Tem diversos jogos que o Hugo salva o Corinthians. A estreia do Hugo no Corinthians, ele faz 5 milagres naquele jogo. No jogo do Corinthians e Flamengo, Maracanã, semifinal do ano passado, o Corinthians perde o jogo da ida, no gol do Alexandre, mas era para ser um 6. O Hugo faz inúmeras defesas impressionantes, mas só coloca o Hugo como pegador de pênalti. Claro, é a sua principal valência aos pênaltis. Se você falar que o Hugo não é tão bom debaixo da três no jogo rolando, você tem que ser muito mau caráter, você tem que ser muito ruim na sua profissão. E eu englobo todo mundo, né? Teve uma moça do Desimpedidos da Record que falou que o Hugo é um bom goleiro de pênalti só, que ele não é nada mais do que isso. Desculpa, mas você é uma péssima profissional. Assim como esse cara da TNT é um péssimo profissional. O nível vai caindo da TNT, né? Vai sair nas pessoas, vai caindo o nível. Péssimos profissionais. Porque vocês desvalorizam o Hugo. E a gente não sabe porquê, né? A gente finge que não sabe porquê. Mas é isso, tá bom? Esse é o vídeo de hoje, pré-jogo. Falei alguns assuntos aí além do pré-jogo. Mas é isso, forte abraço. Tá aqui no vídeo, se inscreva no canal que é muito importante. Vai Corinthians. Um abraço, fui.